Bom dia pessoal, meu nome é William Pietrucci e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre faturamento no cativo e no livre. E o material vai ficar disponível na descrição do vídeo. Então a gente vai começar falando então um pouquinho dos faturamentos, né? A gente vai dar uma comparada cativo e livre, vai dar uma explorada nas tarifas, né? Só para dar mais uma reforçada, né, nessa questão de faturamento, a gente vai ver onde que se aplica o desconto no mercado livre, a gente vai simular uma fatura de GD também para ver a questão da injeção de energia, né, e o crédito que o cliente recebe, tá? A gente vai passar um pouquinho em cada coisa. Então aqui a gente começa apresentando as tarifas para vocês, né? Então em toda distribuidora, né, a hora que você vai fazer a ligação do grupo A, né, você tem que definir primeiro qual tarifa você vai estar enquadrado, né? Então você vai definir a verde ou a azul, que são as opções que tem hoje, né? Para A4, né? A2 é um grupo diferente, é só a azul que tem como opção. Mas as tarifas são as mesmas, tanto para qualquer distribuidora, tarifa verde, tarifa azul não muda. Então na tarifa verde, como vocês sabem, a gente paga duas tarifas, né? A TUSD e a TE. A TUSD ela é dividida em 3 itens. Então a gente tem o consumo no horário fora ponta, o consumo no horário ponta e a demanda única. Então por ele ser verde, ele tem uma demanda só contratada. E a TE, que é o consumo no horário hora fora ponta e no horário ponta. Então são 5 tarifas que tem para essa categoria verde, né? Para azul, a única diferença que tem é que entra a demanda, as duas demandas elas são divididas em ponta e fora ponta, né? Então você tem 4 itens na TUSD e 2 itens na TE. Então na TUSD você também tem o consumo na ponta e na fora ponta. Você tem 2 demandas, ponta e fora ponta. E a TE também no horário ponta e fora ponta. Algumas observações, né? As tarifas TE elas são as mesmas, tanto para verde quanto para azul. A tarifa azul ela tem uma segunda demanda contratada, então ela divide por ponta e fora ponta, né? E as tarifas da TUSD que diferenciam uma da outra. Então, na hora de você avaliar qual é a melhor opção para você, é na TUSD que a gente vai olhar. A TE, como ela é igual, ela não faz diferença. Então, aqui tem uma comparação aqui em relação a valores, né? Coloquei uma do lado da outra para apresentar para vocês que a TUSD no consumo do horário fora a ponta do verde, ela tem o mesmo valor na horária azul para as duas tarifas da TUSD de consumo. Então na azul, o que acontece? A TUSD dela, consumo fora ponta e consumo na ponta, elas têm o mesmo valor do consumo da TUSD fora ponta da verde. Ou seja, dá para concluir também que as duas são iguais, as consumo TUSD da tarifa azul. A que diferencia da verde para azul é o consumo no horário ponta da TUSD, que não tem um valor igual aqui na azul. Esse é um dos pontos que são divergentes. A demanda única da verde, ela tem o mesmo valor de tarifa da demanda fora ponta da azul. O que diferencia a TUSD, a demanda na ponta da azul, que não tem nenhuma tarifa igual quando o cliente ele é enquadrado na tarifa verde. E os dois valores de TE são iguais, tanto para verde quanto para azul, quanto mencionado anteriormente. Então essas são algumas observações, né? E quando tem bandeira tarifária, né, ela é somada nas duas tarifas de TE, tanto da azul quanto para verde. Aqui tem uma simulaçãozinha de como você avalia qual opção é a melhor, né? Quando você vai fazer uma instalação, quando você vai solicitar uma ligação para a distribuidora, né? É possível você já fazer uma análise prévia, né, para saber qual tarifa você se enquadra melhor. Apesar de depois ter o período de teste na distribuidora, né, onde você pode ajustar esse tipo de coisa, mas aqui você já define. E tem uma estratégia que é um pouco mais rápida, que você pode eliminar alguns itens da sua simulação e comparar só os que são divergentes. Então esse é o objetivo desse slide, né? Por quê? Todas as tarifas que estão riscadas no slide em vermelho, elas são iguais. Então o que vai definir qual tarifa é melhor, qual é a melhor opção para a sua instalação, são as tarifas que estão pintadas em amarelo.
Então, é o consumo no horário de ponta, quando você está falando de tarifa verde. E quando você está falando de azul, também é o consumo no horário de ponta, mais a demanda da ponta. Então, esses dois itens aqui da tarifa azul, para a azul valer a pena, esses dois itens somados, eles têm que custar menos do que a tarifa que você pagaria no verde na ponta da TUSD. É curioso, né? Porque é 2 contra 1, mas os pesos das tarifas elas são diferentes, né? Esse consumo no horário ponta da azul aqui, ele é igual ao fora ponta da verde. Então ele é um valor bem mais baixo do que o consumo na ponta TUSD do verde. Então é coisa de 10% que a gente vê até. É uma tarifa que custa perto de 1.000, dependendo da distribuidora, principalmente no Nordeste, Norte. A gente vê esse consumo no horário de ponta verde custar até R$2.000 o megawatt-hora. E essa TUSD no horário ponta da azul custa 10% disso, geralmente. E aí entra a segunda demanda da azul também, que custa de 3 a 4 vezes o custo da demanda única da verde. Então, são duas tarifas contra uma, mas são pesos diferentes, né? Então, dependendo do valor que você vai consumir na ponta e da demanda que você vai precisar na ponta, você tem que fazer essas duas comparações. Tem a questão a gente sempre fala, né, que se o cara consome muito na ponta, geralmente é a azul que dá, nem sempre, tá, pessoal? Às vezes essa demanda pesa bastante também, porque se ele consome bem na ponta, ele também vai precisar de uma demanda na ponta, né, para ele não pagar ultrapassagem, esse tipo de coisa. E aí é essa demanda que eleva o custo da azul. Então não tem jeito, às vezes a gente bate o olho e vê que o cara consome bastante na azul, na ponta, mas nem sempre a azul é a melhor opção. Então aqui tem só uma comparação, né? Como a gente tinha falado, né? Se o custo no horário de ponta do verde for maior do que a soma dessas duas, compensa a azul, se não o contrário, né? Tem um exemplo que eu coloquei rapidinho aqui pra gente, até mostrando uma das tarifas. Aqui no caso eu peguei da CPFL Paulista, né, aqui de Bauru mesmo. Então simulando aqui um cliente, por exemplo, que consome 10 MWh na ponta, 100 MWh na fora ponta. 10 MWh na ponta é um consumo alto, né? E ele utiliza 500 kW de demanda, né? Tanto na ponta quanto na fora ponta. Então assim, ele não desliga máquina, não desliga nenhum equipamento, ele mantém a demanda dele tanto ponta quanto fora ponta. E aí ele quer definir qual tarifa ele contrata, né? Então a gente vê aqui os valores, né? Então vocês podem observar aqui. Aqui onde está pintado em amarelo são as tarifas tiradas direto da resolução da ANEEL, tá? Então lá a gente pode ver que as duas demandas da azul é a primeira coluna da tabela. Então ele fala pra gente que a demanda na ponta custa R$ 41,20 o quilowatt. Na fora ponta é R$ 15,87. As duas TUSDs de consumo dele, tanto ponta quanto fora ponta, como eu disse para vocês anteriormente que são iguais, é esse R$ 113,94. E aqui na última linha, né, na última coluna, desculpa, são as tarifas de TE. E aí já vou adiantar que elas são iguais tanto para verde quanto para azul, né? Então a ponta 470 e a fora ponta R$ 288 o megawatt-hora. E aqui nesses valores que entram as tarifas das bandeiras tarifárias, os adicionais, tá? Aqui embaixo tem a verde, né, a segunda linha pintada em amarelo. Dá para ver que a tarifa da demanda única é 15,87. Ela é equivalente à tarifa da fora ponta da azul. É o mesmo valor. E aí dá para ver que a TUSD de ponta aqui no verde, ela é aquele valor mais alto que eu comentei com vocês, R$ 1.114 o megawatt-hora. E a fora ponta é o 113, que é igual ao da azul. E aqui as duas tarifas da TE, né? Então é aquela relação de 10%, mais ou menos, que eu tinha comentado, geralmente fica perto disso mesmo. E a demanda da ponta na azul, que é 2, 3, chega até 4 vezes superior à demanda da fora ponta, que é a mesma da única na verde. Então é só simular, né? Então esse cliente aqui, na tarifa verde, ele pagaria 10.000 kWh, né, que é o consumo dele, a uma tarifa de R$ 1.114 o megawatt-hora, né, transformando da 1,11. Então esse cliente ele pagaria na TUSD de consumo ponta dele R$ 11.000. Com esse mesmo consumo e uma demanda contratada também de 500 para a ponta, ele pagaria
1.139 no consumo ponta dele, bem mais baixo do que a verde, porém ele teria essa demanda adicional, teria um custo de R$20 mil para ele. Então, com base nesses cálculos, dá para ver, né, que esse cara ele tem que contratar a verde, senão ele vai perder coisa de R$10 mil. Então, é uma diferença bem grande, né? E você olhando que ele consumia só 10, apesar dele consumir 10 MWh, que é o consumo alto até na ponta, né, relativo ao consumo total dele, né, que é de 110, a gente pode, no primeiro momento, pensar que talvez a Azul compense, né, mas na hora que você faz a conta, dá para ver que por R$10 mil, né, quase o dobro, né, ele pagaria na Azul em relação à verde. Então aqui agora é para falar um pouquinho do Mercado Livre, né? A gente sempre comenta, né, da economia que vem em relação aos descontos que a energia incentivada proporciona, né? Mas onde que se aplica esses descontos, né? Então aqui o objetivo é mostrar para vocês, tanto para um cliente que é verde quanto para um cliente que é azul. Então a gente tem todas as tarifas, né? E o que ela vira no Mercado Livre. Então, começando pela TUSD no horário fora ponta do verde, ela não tem alteração. Então, ela é a mesma para o cativo quanto para o livre. Ela é aquela mais baixa das tarifas de consumo na TUSD. Deixa eu voltar aqui. Então, é esse R$ 113,94 que está aqui na tabela. Esse valor ele se mantém no Mercado Livre, não tem desconto. No ponta, que é aquele valor de 1.114, 10 vezes superior ao fora ponta, ele já tem uma formulinha específica para ele, né? A gente, até em outras apresentações para o pessoal do comercial, né? A gente sempre comentei que nunca chega a 50% o desconto que é aplicado nessa tarifa por causa dessa fórmula, mas é um valor próximo, fica lá na casa de 45%, 46%, 47%. Porque vai depender dessa formulinha, né? Não tem jeito. E ela é a subtração da ponta menos fora ponta, né? Você multiplica pelo desconto e depois você tem que somar fora a ponta de novo. Ela é meio complicada, mas quando a gente aplica o meio, né, no desconto aqui na formulinha, dá para você tirar você vai resolvendo a equação, né? E ela, basicamente, ela é a média entre as duas tarifas de consumo da TUSD. É uma curiosidade, né? Geralmente o pessoal em análise de viabilidade de outras gestoras, a gente já viu que o pessoal tira a média direto, né, na hora de simular 50%, mas é por causa da formulinha. Então, se você tirar a média dessas duas tarifas, você vai chegar na casa lá de R$600, por exemplo. Né? Se você pegar 1.100, somar com 100, 1.200, né, divide por 2, dá uns R$600 o megawatt-hora. Então é aquilo, não cai pela metade, né? Porque é 1.114, a metade seria 550, 560, alguma coisa, mas fica R$600, fica próximo. É devido a essa formulinha, né? E essa formulinha é legal de trabalhar ela, porque, por exemplo, quando o cara é convencional ou contrata uma energia incentivada de 0%, se você zerar aqui o desconto, né? Você depois multiplicar por 1, né, você subtrai a TUSD fora ponta e soma com a fora ponta, sobra direto a TUSD ponta. Então, você não tem desconto nenhum. E quando você põe o 1 aqui, que é uma energia que tem 100% de incentivo, né, você multiplica toda essa parcela aqui por 0. E aí o que sobra é a sua fora ponta. Então, você nunca vai deixar de pagar ela. No mínimo, você vai pagar essa TUSD que vai ficar igual a fora ponta. É por isso também que não dá os 50%, porque você sempre vai estar somando essa parcela aqui da fora ponta. Outro lugar que entra o desconto, né, que é o mais comum da gente falar, é a questão da demanda, né? É aí que entra direto. Então, se o cara tem 50% de desconto lá devido à energia dele contratada, ele vai ter 50% de desconto na demanda. E as TEs, né, isso ele deixa de pagar para a distribuidora porque ele contrata no Mercado Livre. Agora para a Azul é até mais simples, por quê? Na Azul, as duas tarifas de consumo dele, tanto ponta quanto fora ponta, não se aplica, fica igual ao do cativo. Por quê? Porque são aquelas duas tarifas que são iguais e que são as mais baixas, são aquelas de 113. Né? Se a gente olhar aqui, ela é igual à fora ponta do verde, né? Então não entra desconto ali nelas.
Acontece que nas duas demandas da Azul entra o desconto de 50%. Então, quando a gente fala de um cliente que é Azul, ele só vai ter o desconto, o incentivo na demanda. Quando é verde, além da demanda, ele tem aquele desconto no consumo da ponta dele. Aí já entra até uma outra questão, né? Na simulação de tarifa, qual que é a melhor para o cliente? Aí você tem que considerar esses descontos, né? Aí a conta já muda um pouquinho em relação àquela primeira que a gente fez. Que a gente fez um cativo, quando o cara está abrindo, né, a unidade lá, a instalação, para ele definir qual que é a melhor tarifa, né? E aí agora a gente vai fazer umas simulaçõezinhas, né, de 3 faturas, aplicando, né, tudo que a gente falou já. Mas a gente vai mostrar uma no cativo com geração solar. Aí eu criei uma situação lá que vai ter um pouquinho de energia injetada, né, vai ter um crédito de energia também. E uma simulação no Mercado Livre, né? Então eu vou usar aquele mesmo consumidor do exemplo, né? Um cara que consome 10 MB na ponta, 100 fora a ponta, tem 500 de demanda contratada, tarifa verde, né? Na CPFL Paulista, com PIS, COFINS e ICMS padrão. Na geração solar, que ele vai ter um sistema de 500 kW pico, que eu simulei aqui, e uma geração de mais ou menos 54 MWh por mês, né? E no Mercado Livre, também o mesmo cliente contratando energia a R$ 250 o MWh, como exemplo. Então, um espelhinho de fatura do cativo. Aqui eu coloquei CPFL Paulista, mas assim, pessoal, todas elas vão aplicar as mesmas tarifas, todas as distribuidoras. Só que a gente vê, né, que cada distribuidora aplica de uma forma, né, apresenta de uma forma, na verdade, né, então tem fatura que junta TUS de TE, tem fatura que separa os impostos. Cada distribuidora ela faz de uma forma, né, mas ela tem que aplicar as mesmas tarifas que a gente viu antes, né, com base na resolução da ANEEL, né, que solta as tarifas de cada distribuidora. Mas a aplicação e a cobrança das tarifas são as mesmas, né? Então, esse é um exemplo, né, de cativo, né? Então, o cara lá ele consome 10 MWh na ponta, então ele paga aqueles 1.114, né? Dá 14 mil reais. No fora ponta, os 100 mil. É que aqui já está com imposto também, né? Só aquele exercício do começo dava 11 mil reais, porque a gente estava multiplicando sem imposto, né? O fora ponta aqui 100 MWh também dá 14 mil reais e assim vai, né? Aqui são as aplicações das tarifas, aqui sem impostos é direto aqueles valores que estão na tabela, né? E com o imposto é a aplicação daqueles impostos padrões, né? Aquelas formulinhas de imposto. Então tem lá cobrando TUS de ponta, TUS de fora ponta. Só de bater o olho na tarifa você já sabe que ele é verde, você não precisa ficar caçando a demanda, né? Às vezes isso facilita na hora de vocês forem fazer uma análise de viabilidade, porque também tem fatura que é difícil você ficar caçando onde que está a demanda contratada, qual que é a tarifa desse cara. Pela tarifa que está aplicada, você já sabe, esse cara é verde, porque a TUS dele ponta e fora ponta são diferentes, uma é bem maior que a outra, né? Se ela fosse azul, as duas tarifas seriam iguais. Aqui a TE, né, ponta e fora ponta, com a aplicação dos impostos, a cobrança. Aqui eu não pus nenhuma bandeira, né, mas se fosse um mês de bandeira, né, era só aplicar aqui a tarifa da bandeira. Então, se fosse amarela era os R$18, se fosse vermelha 1, eu não recordo agora, acho que mudou recentemente, né? A escassez hídrica que estava R$142 o MWh, era aqui que entrava, ainda tinha incidência de imposto, entrava o valor aqui. A demanda, 10 mil reais que ele está pagando. Reativo também não resolvi não colocar, né? Porque não vem ao caso, né? Mas tem a tarifa também aqui de reativo, também tem naquela resolução lá. Então, é um cliente que gastaria 82 mil reais com base nessas tarifas, né? E vamos supor que esse mesmo cliente, ele fez uma instalação lá de geração solar, né? Eu coloquei um gráfico aqui, horário, mas é simulação, né? Por isso que está perfeitinho desse jeito. Então, peguei o consumo dele lá, os 110 MWh, e distribuí em 720 horas no mês, né? Considerando aqui um fim de semana a cada 5 dias. Aqui vocês podem reparar que tem uma
continuação no consumo aqui. Isso aqui seria o consumo na ponta dele, tá? Dá para ver que tem uma continuação da forma de onda aqui em cada dia, né, que é o consumo na ponta dele. Então, se você somar todos por hora aqui, vai dar aqueles 100 MWh na fora ponta e os 10 na ponta. E aqui eu coloquei uma geração diária aqui, vamos supor que todos os dias ele gerou o mesmo tanto, né, das 8 às 18 horas, que é o mesmo período que ele consome energia. Então, o que acontece, né? Não sei se a tabelinha ficou muito boa, mas dá para ver que ele consome na ponta e fora ponta os 10 e os 100 MWh, né? E a geração dele, total, né, o que ele gerou, foi 0 na ponta e 54 MW na fora ponta. Então, o que acontece? Vai ter um abatimento, esse é porque ele já está gerando e já está consumindo, então é aquele período que ele gera durante o dia, foi correspondente a 38 MWh, e teve de injeção 16 MWh. Então, se eu olhar no gráfico aqui, ó, os 38 que ele está abatendo são esses dias aqui em que ele consome e ele já gera. Então, abate. E ele está injetando 16 porque no fim de semana ele não trabalha. Então, ele está injetando. Então, se a gente somar todos esses intervalos, dá 38 de abatimento e de injeção 16 MWh. Então, como que vai acontecer o faturamento desse cara? O consumo na ponta dele vai ser de 10 MWh, porque na ponta, né, não tem geração. Na fora ponta, a distribuidora ela só vai estar enxergando 61 MWh, né, porque está descontando 38 do 100. A demanda dele, os 500 kW, a injeção na ponta é 0 e a fora ponta são os 16 MW, né? Então, como que viria a fatura dele, né? A fatura dele viria dessa forma. Então, a TUSD cobrando da mesma forma, então os 10 MWh 61, né, que depois do abatimento, com as mesmas tarifas cobradas. Então, R$14.000 e R$9.000. Né, aqui já dá para ver uma redução, né, porque tinha sido R$14.000 a TUSD fora a ponta do cativo, né. ATE, as mesmas tarifas aplicadas também, a questão é que ele não paga mais a fora a ponta em cima de 100, ele paga de 61, né. Adicional de bandeira eu não pus, a demanda, os 500 kW ele paga, reativo também não pus, e aí o que muda agora é que esses créditos e essa injeção que ele tem, né? Então, a TUSD dele, esses 16 MWh, ele recebe, então percebam que a tarifa, ela é a mesma, então é aquele 113,94, então a TUSD fora a ponta. A incidência de impostos, ele entra só PIS e COFINS nesse caso, né? Então vai para 119, como vocês podem ver aqui. Aqui está a diferença para fora a ponta do cativo, né? O que ele paga, que tem ICMS. E aí vem o crédito de energia. E aqui até eu já usei, teve um decreto ano passado, né, aqui em São Paulo, que determina que você só vai receber o ICMS da energia em 77% daquilo que você injeta. Né? Então, eu quebrei os 16 MW aqui em duas partes. Então, eu tirei 77%, né, que são 12 MWh, e 23%, que são 3 MWh. Se você somar ali, vai dar os 16. Acontece que esses 3 MWh aqui, eu vou receber um crédito sem ICMS. E os 77% eu vou receber o crédito com ICMS. Então, percebam que a tarifa da TE, da fora a ponta, é a mesma, né, da que ele está pagando. Inclusive com o ICMS aqui é a mesma, em cima dos 77%. Acontece que em cima de 23% do que ele injeta, com base nesse decreto novo, ele não recebe ICMS. Então aqui tem os créditos, né? Fechou a conta, ele receberia um crédito também por bandeira, não é o caso, né? Como eu não coloquei bandeira também. Então aqui não entra. Na bandeira também eu teria que dividir 77% com ICMS 23,100. Então, somando tudo aqui, dá R$54.000. Seria a fatura desse cliente aqui, considerando esse projetinho de 500 kWp, uma geração de 54 MWh por mês. E aqui do Mercado Livre, que é mais comum para a gente, né? E aqui só mostrando para vocês onde entram os descontos, né? Então, viria lá os 10 e os 100 MWh, né? Ponto fora ponta.
os 10 aqui na ponta, pode ver que a tarifa já mudou, né? Caiu para aqueles 614, que é aquela continha que a gente tinha feito lá, né? Que é a média das duas, com o imposto e o valor a pagar. Então, 7.800. Na fora ponta, que não muda em relação ao cativo, seria os 14 mil reais. Aqui na demanda, tem o desconto de 50%, que ela era 15 e alguma coisa, né? Então, caiu para 7,93. Então, ele paga 5 mil reais. Reativo não muda em relação ao cativo, então como eu não coloquei lá, não coloquei aqui. E aqui o que muda é o seguinte, pode ver que não tem TE, né? Porque a TE agora ele não paga mais para a distribuidora, ele compra direto da comercializadora, né? O gerador. Acontece que aqui entra um item que não tinha nas outras faturas, que é a subvenção tarifária, né? E a subvenção tarifária, ela nada mais é do que a soma de todos os descontos que você teve na sua fatura. Então esse cliente aqui, por exemplo, ele teve 11 mil reais de desconto, considerando a redução na ponta e a redução na demanda dele. E aí o que acontece? É cobrado em cima desse desconto os impostos. Então o que a gente faz? A gente pega esses 11 mil reais, calcula PIS, COFINS e ICMS desse valor, e aí a gente devolve só parte desse valor. Então nesse caso aqui é 11.500, está voltando para o cliente 8.800. Porque a diferença são justamente esses impostos da subvenção tarifária. É um negócio meio controverso, assim, né? É um imposto do desconto. Mas ele acaba pagando, né? Então a fatura da CPFL, nesse exemplo aqui, seria de 30 mil reais. E aqui embaixo uma simulação de uma nota de energia, né? Supondo que ele comprou 110 MWh que ele precisa, a 250 reais o megawatt-hora, coloquei o ICMS aqui, né? Então ele teria uma nota de 33 mil reais, então ele pagaria 63 mil reais. Seria a situação desse cliente, contratando a 250 reais o megawatt-hora. Então dá para ver, né, que economizou quase 20 mil reais em relação ao cativo, né, que tinha dado aquela fatura de 82 mil reais. Bom, é isso, gente. Tinha mais uma planilha para mostrar para vocês, mais para o pessoal ter uma noção. Eu usei aquela análise, né? Basicamente a análise que a gente fez na apresentação, eu joguei naquela planilha que o comercial está usando para fazer uma comparação em relação para ele soltar aquele gráfico, né, que o pessoal apresenta nas análises de viabilidade, né? Então só para mostrar como foi preenchido, né? E da forma que vocês estão fazendo agora com as análises de viabilidade, quando vocês precisam utilizar essa planilha, né? E caso vocês ainda não estejam utilizando, tem dúvidas como preencher, né? Vocês vão ver que é facinho, né? Aqui eu só entrei com os dados do cliente, né? Simples, é a distribuidora, a tarifa dele que era verde, né? Os 500 de demanda contratada que ele tinha. O consumo na ponta de 10 MWh, de 100 MWh fora ponta, ICMS que era 18%, né? Aí aqui eu fiz um pouquinho diferente, né? Porque a análise de viabilidade que a gente usa para preencher aqui, ela vai soltar 5 anos de simulação, né? Como eu fiz um só, eu repliquei aqui aqueles 18 mil reais que deu de economia em relação ao cativo e o livre. Então aqueles 82 mil reais do cativo, subtraindo 63 mil que deu no Mercado Livre, deu essa economia, né? Então repliquei elas, o valor mensal, né, para 5 anos. Coloquei um investimento de 15 mil reais, né, que o pessoal da migração está considerando a CPFL, né? Já com adesão ao Mercado Livre e tudo. E aí ele já calcula tudo, né? Então é só essas linhas que tem preencher que a gente vai adicionando os valores, né? Então eu coloquei o investimento, repliquei o valor da economia que está simulado na apresentação, que deu 18 mil reais. E aqui entrei com algumas informações de solar também. Então, como aqui a tarifa ela está meio... O percentual de geração ela está um pouco travado com base nesse filtro aqui, né? Eu coloquei 50%, que é mais ou menos o que a gente tinha simulado lá, que era 54%, né? E aí já dá para ter uma noção melhor de como seria um orçamento, né? Então aqui tem algumas informações que viriam no orçamento desse cliente. Então seria um sistema com uma potência de 457 kWp,
Considerando placas de 330 watt-pico, seriam 1.300 placas. Aqui já tem a área que está estimada, né, de 3.400 metros quadrados. Aqui um custo de quilowatt-pico que está aberto para preenchimento também, né, vocês podem variar. 4.000 seria a base hoje, né, mas vocês podem, a gente está vendo que está tendo projetos com valores bem menores, chegando a R$3.000. Então esse valor está aberto também aqui para vocês alterarem, né? Ele já calcula um investimento, então mais ou menos de quanto seria. Aqui a taxa de manutenção também está aberta para vocês darem uma mexida, mas podem alterar à vontade, né? 3,5 seria o padrão. E aqui o resto ele já calcula tudo, né? Aqui embaixo tem umas simulaçõezinhas que ele já está fazendo também com base nas tarifas, né? Aqui não precisa preencher mais nada, né? E aí ele já solta esse gráfico para a gente aqui que ele extrapola, né, os resultados em 25 anos, né? Então o verdinho seria o Mercado Livre, o solar seria o laranja, né? Então ele faz aquela análise financeira, né? Tem até as outras abas aqui, se vocês quiserem explorar mais, que tem esse cálculo financeiro trazendo para o valor presente, né? Um cálculo que a gente costuma fazer, né? Aqui tem a economia anual, né? Aqui são valores já anuais, né? Então lá a gente preenche mensal, mas aqui ele já entra anual para a gente ter esses 25 anos. Então a gente entra com todos os valores aqui de economia anual. Ele já está puxando de lá, tá, pessoal? Se vocês quiserem dar uma explorada, é só para ver os cálculos, né? Aqui ele faz aquele cálculo de investimento, né? Tá 10% ao ano, se eu não me engano. Ele vai trazendo com fluxo de caixa. Então aqui ele traz o valor final de 25 anos, tanto para o Mercado Livre quanto para o solar. Está aqui na parte de baixo. E aí é dali que ele traz esse gráfico. Esse gráfico comparativo. Essas abas de entradas e tarifas aqui, elas são padrões, né? O preenchimento se ficaria só aqui no dashboard. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Se tiver alguma dúvida aí, eu vou pedir ajuda para o Caio, porque eu não estou tendo retorno do áudio aqui de vocês. Mas fico à disposição aí. Primeiro agradecer a apresentação do Lívia, né? Do que a gente viu agora pela manhã com você sobre o faturamento da distribuidora. E abrir para perguntas aí, para ver caso alguém tenha ficado com algum tipo de dúvida ou algum questionamento sobre esse assunto. Vou deixar a apresentação. Exato, eu estou usando essa tática para não dar um rebote de áudio e ficar repetitivo. Will, vi que você mostrou aí a apresentação do mercado cativo aí que tem 23% sem ICMS na injeção, né? Isso é só para o mercado, só para São Paulo? Qual decreto que é? A partir de quando começou? Você sabe passar isso? Foi um decreto estadual mesmo e vale para São Paulo. Se eu não me engano, foi em setembro de 2021 que saiu. O número dele, confesso para você que eu não tenho de cabeça, mas eu tenho ele salvo lá no meu computador. Mas ele até ele é com base no ICMS que o cliente paga. Então ele tem uma taxa diferente para quem paga 12%, 18% ou 25% de ICMS. Para esse exemplo aqui que a gente usou, como é 18% que eu tinha colocado, né, definido, ele é essa relação 23,77. Mas dependendo do ICMS que você paga, 12 ou 25, essa taxa até muda. Mas não varia muito não, acho que é 22,78 e 25,75, se eu não me engano. Mas é estadual e, se eu não me engano, é de setembro do ano passado. Legal. E nessa mesma simulação no Mercado Livre, você fez considerando o cliente sendo autoprodutor ou sendo grid zero? Não, esse aqui é um sistema de compensação. Então, é no cativo, ele injetando, recebendo crédito por isso, né? Tem aquela questão do abatimento, né? Porque ele gera e consome, né? Então, eu só fiz essa parte de injeção aqui, esses 16 megas seria
uma geração num fim de semana, por exemplo, em que ele não está consumindo, ele vai injetando. Então é um cara no cativo, no sistema de compensação de energia. Assim, um cara que instalou solar on-grid lá e tem um crédito a se receber com base na injeção. Então, essa é no cativo, né? Você não fez uma outra simulação para o livre? Não, autoprodução não. Tá só comparativo mesmo, cativo com solar e mercado livre. Mas a autoprodução não cheguei a fazer, não. Se eu não me engano, vai ser até matéria de próximas aulas da universidade. Beleza. O William está me ouvindo? Tá te ouvindo sim, Claudinei, ele até respondeu. Ah, desculpe, eu que não ouvi aqui. Nessa cobrança de imposto, na subvenção tarifária, né? Subvenção tarifária. Isso. Como há um desconto, né, no Mercado Livre, mesmo tendo esse desconto, há uma cobrança em cima do que foi descontado, certo? Sim. Bom, nós estamos aí no caminho do Brasil ser um país livre com relação à energia elétrica. Então, futuramente, todo mundo do Grupo A, o entendimento é que todo mundo, não vai ter ninguém mais no grupo, no regulado, né, no cativo. E vai ser todo mundo livre, né? E aí a distribuidora ela vai ficar só com o custo, né, a tarifa da rede, do fio. Nesse caso, a subvenção tarifária ela vai continuar existindo, porque não vai haver mais essa questão de desconto, né? Uma vez o Brasil sendo totalmente livre, né, não vai haver mais esse comparativo, né? Livre com o cativo, certo? Nesse desconto. Certo. Vai haver essa cobrança desse imposto em cima do que foi dado desconto? Vocês estão me ouvindo? Acho que tá. E então, dependendo do tipo de energia, hoje você já não paga esse tipo de subvenção, né? Então, com base no futuro, né, acho que é difícil prever. Esse desconto ele é meio controverso, porque tem aquela questão do desconto na TUSD, né? E já não ser cobrado imposto na TUSD, já entra naquela discussão do ICMS, que tem várias liminares já com base no não aplicação do ICMS na TUSD. Então, eu acredito que como se trata de uma cobrança em cima de uma energia incentivada para a migração para o Mercado Livre, né? Acho que é o ponto que esse mercado já esteja expandido e não precise mais de incentivo, né? Acaba vindo já, eu acho que não seria mais aplicação da subvenção, mas sim do conceito de você ter um desconto nas suas tarifas para poder migrar para o Mercado Livre, né? A partir do momento que não precisa desse incentivo, eu acho que o desconto também já não vai estar valendo, né? E então essa subvenção não vai ser cobrada. Eu imagino que sim, mas é difícil, né? É difícil prever quando, como que vai ser feito. Ô William, vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Opa, bom dia, Claudinei, bom dia, pessoal. Bom Acho que um dia. ponto interessante também a se destacar nessa questão do ICMS, o que é até meio controverso e contra-intuitivo, né? Você sempre vai pagar a mesma quantidade em ICMS, independente da fonte que você tem. Quando você tem um desconto na fonte, você desloca o ICMS para a subvenção e paga um pedaço no preço da energia, na tarifa de energia, vamos falar assim. Quando você está com uma energia sem desconto, você desloca tudo para a tarifa. Então, assim, se você comparar a quantidade de ICMS que você paga, tanto faz se você tem energia incentivada ou energia convencional ou qualquer outro tipo de desconto, você vai pagar o mesmo ICMS. Tem alguns estados que não têm subvenção tarifária, né? Se você pegar, por exemplo, acho que Alagoas, algumas equatoriais ali em cima não tem subvenção tarifária, mas aqui no nosso mundo, a maior parte que a gente está trabalhando tem subvenção, que é um tema controverso e também é de discussão em instâncias superiores. Mas não tem diferença, é até bizarro isso. Você vai pagar a mesma quantidade de ICMS na TUSD, independente da sua fonte. Só fica escondido na subvenção, se você tem desconto. Você tira da tarifa que é cobrada, né? Mas você joga na subvenção. Tanto que o cálculo da subvenção ele é feito com base nos descontos das tarifas sem ICMS, sem imposto. Então,
Para você chegar nesses R$11.500 aqui, você teria que calcular o seu TUS de ponta e sua demanda sem imposto. Aí você vai somar as duas, você vai chegar nesses R$11.500. Aí você aplica imposto em cima deles e tira para ter esse crédito de 8, para sobrar só esses impostos. Mas é isso que o Eduardo falou, independente do tipo de energia que você contratar, os impostos que você paga vão ser os mesmos, porque você tira da tarifa que você está pagando daqui de cima, só que você coloca embaixo na subvenção. As duas perguntas são muito básicas, mas na prática, quando um cliente vai modificar de uma tarifa azul para verde ou vice-versa, na prática isso é demorado? O que efetivamente ocorre? É a primeira pergunta, né, em relação a prazo, tempo, se isso é simples, não é? E a segunda pergunta é em relação a quais são os dados que você efetivamente precisa, a gente aqui na ponta, para realmente efetivar a análise solar. Eu preciso da área, ok, óbvio, mas assim, o que eu preciso, né, em resumo, para que eu tenha um estudo aí completo? Bom dia, Eliezer. É o seguinte, essas alterações contratuais, elas são feitas, com troca de tarifa é mensal. Então, assim, se você solicitar, é o tempo da distribuidora emitir o aditivo lá, você assinar que você e definir, né, se você vai ter uma demanda única ou duas demandas, é o tempo de você assinar o aditivo. Se eu não me engano, é um ciclo de faturamento, eles já atualizam. Aumento de demanda também, é um ciclo de faturamento, eles já conseguem alterar. Lógico, se não tiver nenhum imprevisto, né, porque às vezes o aumento de demanda é mais complicado, porque pode envolver projeto, esse tipo de coisa. E redução de demanda, que é mais complicado, acho que você só pode fazer uma vez a cada 12 meses. Quanto aos dados da análise de solar, né, deixa eu abrir de novo a planilha aqui. A ideia dessa planilha aqui, com base nas análises de viabilidade que o CAL está soltando, né, vocês preencherem ela, né? Então, todas as informações que vocês vão precisar, vocês vão ter com base na análise de viabilidade. A ideia, estava até conversando com o Léo, né, do desenvolvimento, a ideia é um dia essa planilha já está integrada na análise de viabilidade, porque como a gente utiliza as informações, né, que vêm da análise de viabilidade, essas informações já tem no CAL. Então, ela já soltar direto no fim da análise, já soltar um anexo, alguma coisa desse tipo para vocês. Né? Então, e aí vocês só selecionam se vocês querem anexá-la à análise ou não, porque às vezes também não é interessante, né? Às vezes o solar não é um ponto, né, a ser discutido durante essa negociação, né? Mas às vezes para esses clientes que estão em dúvida ou tem algum orçamento lá, né, essa análise ela já viria integrada. Então, essas informações elas têm na sua análise de viabilidade. A gente pode até pegar uma, quando tiver um pouquinho mais de tempo, e fazer junto, né? Seria interessante também. Eu nem pensei nisso agora, né, que poderia ter sido algo a gente ter feito. Para preencher uma junto, né? Mas tem uma coluna D aqui, que são essas observações em amarelo. Eu tentei guiar um pouquinho assim na análise de viabilidade onde vocês encontrarem essas informações, né? Mas assim, esses dados aqui de cima são dados cadastrais, né? Então são coisas mesmo que com a fatura vocês têm, mas também tem na análise de viabilidade, porque o interessante seria vocês subirem os valores da análise, né, para estar bem comparar, porque às vezes vocês têm várias faturas, né? Então aqui vocês podem olhar uma fatura em específico ou vocês podem jogar a média que vocês utilizaram na análise de viabilidade, né? Seria mais interessante. Os valores de investimento também tem na análise de viabilidade, né? Que ela acho que na segunda página da análise. As economias mensais tem na terceira página da análise também. Então tem lá os 5 anos. Se for menos anos, eu acho que ela funciona, se a gente deletar algum dos anos aqui. Acho que ela funciona. Eu recomendo que seja com bandeira amarela, tá? Porque, se eu não me engano, eu estou colocando um adicional de bandeira amarela na análise de solar aqui embaixo. E no mais, para a parte de solar mesmo específico, seria só definir o percentual de geração que vocês querem dar uma analisada
E aí vai depender muito se o cliente já está olhando alguma coisa, se ele já tem algum orçamento. Se ele não tiver nada lá, vocês podem, né, simular até 100% da geração dele, simular 50%, que vocês acharem que vale mais a pena, porque também vocês alterando aqui, vocês alteram o valor do investimento, né? Então, às vezes vocês querem simular um valor de R$2 milhões, então vocês vão alterando aqui até ficar um valor mais ou menos próximo. Porque é aquilo, né? Se vocês não têm orçamento, se não tem nada de informação do solar, o solar talvez não vale a pena nem vocês, né, levantarem essa bola com o cliente, né, na negociação. Mas se ele já está olhando alguma coisa, se ele já tem um orçamento, então às vezes vocês já devem ter alguma informação assim. E no mais, a planilha calcula todo o resto. Então são mais dados assim da análise de viabilidade que vocês entram e o resto ela faz. Lógico, ela é bem simples, né? Assim, ela não solta uma apresentação para vocês, né? A gente sempre está à disposição caso precise de uma análise um pouquinho mais sofisticada, digamos assim, né? Precisa de uma apresentação por tabela, espelho de fatura, coisa do tipo. Ela é mais para vocês terem uma noção mesmo, esse gráfico que é o mais interessante, né? É mais para vocês terem uma noção de como que seria o resultado dele, né? Mas essas informações de entrada estão na análise de viabilidade. Um dia a gente pode até fazer juntos aí, caso o pessoal fique com dúvida de como preencher. Mas a ideia foi facilitar a vida de vocês. Ok, William, te agradeço. Aí posteriormente eu te procuro. Eu tenho um exemplo real que o cliente ele não tem dado anterior nenhum, né, dessa análise solar. E aí a gente tem que imputar essas informações, por isso que eu estou te perguntando, porque aí ele acabou utilizando a Vitzler como a referência dele para tudo. E aí, como ele não tem esse estudo solar anterior, por isso que eu te perguntei se isso, né, o que precisaria ter, pelo menos básico, da parte de informação dele, para que a gente tenha o melhor estudo possível. Mas obrigado, eu te procuro posteriormente aí nesse exemplo prático. Tá certo, beleza. William, só por curiosidade, está disponível onde essa planilha? Eu passei para o Marinho, mas eu não sei se ele passou em alguma pasta, ele disponibilizou, acredito que ele tenha disponibilizado para vocês em alguma pasta ou mandado por e-mail, mas eu verifico com ele novamente, caso precise mandar de novo, eu passo para vocês. E também atualizar, né, caso precise, até esse feedback de vocês, né, conforme vocês forem usando, se vocês virem necessidade de adicionar alguma coisa, de tirar, fico à disposição também para editar ela, né, até a gente migrar ela para o Cal. Ok, obrigado. Bom, pessoal, essa então foi a aula sobre faturamento no cativo e no livre. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.